Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje eu vou falar de um tema em que, particularmente, muitas pessoas vêm me pedindo na página, ali no meu Facebook pessoal, qual o real significado, então, da hermenêutica e da exegese, que é um tanto quanto polêmica e que possui várias correntes, vários tipos, então, de ideias, que ela é passada para a corrente de interpretação, então, porque a hermenêutica ela é uma arte de interpretação da linguagem, né? Ela é exclusivamente da linguagem. E o objetivo, então, que ela tem é estabelecer os princípios do autor que escreveu, então, com o leitor que vai ler o artigo, ou o livro, ou o manuscrito antigo de anos, 1000 anos atrás, não importa o tempo, mas ela é voltada, então para a interpretação de livros sagrados e livros antigos. Ela não é uma exclusividade somente da teologia cristã, da teologia bíblica, mas sim também várias correntes filosóficas como Heidegger, Sartre, Russell e outros vários hermeneutas excelentes, então contemporâneos, que contribuíram também para várias formações filosóficas, então, dessa parte. Então, o primeiro objetivo, né, como eu falei, é estabelecer a relação entre o autor que escreveu o manuscrito antigo e o leitor que vai ler, pode ser que 10 mil, 20, 30 mil anos depois. Então, essa interpretação que ela traz, né? Então, o segundo objetivo também é que ele está localizado, então, em 2 Pedro 3, 15 e 16, é mostrar o caráter bíblico dos mistérios ocultos, então, de Deus, né? Então, tornar esse mistério oculto um assunto compreensivo para nós, e que somente com uma teologia, uma filosofia, uma área humanística, ela não é possível. Então, ela precisa de um caráter divino, então, para ser feita, né? A palavra hermenêutica, o que ela significa realmente, né? Então, ela vem do grego, né? Hermeneutikos, e que ela deriva do verbo, então, hermeneteos. Então, esse verbo significa a arte de interpretar livros sagrados e antigos, né? O verbo hermeneuos, ou a palavra, né, do grego hermenêuticos. Então, é a arte de uma interpretação de textos sagrados e antigos. A hermenêutica também ela é dividida, então, em 3 partes. Primeiramente, eu vou falar das 2 principais, que é a exegese e a própria hermenêutica. A hermenêutica, então, ela é processo, então, da parte teórica, né? Da teoria, então, da própria linguagem, da própria filosofia da hermenêutica. A exegese, ela já é um processo interpretativo de prática, né? O que tu pode retirar do texto o principal significado, sem fazer um pretexto, mas deixando ele dentro do seu próprio contexto, né? Então, o que dificulta muito a interpretação da hermenêutica, a interpretação da Bíblia, de outros manuscritos antigos, elas são 3 partes. Ela é a história, a cultura e a linguagem. Porque a linguagem antiga com a linguagem de hoje, a gente não pode nem se comparar com outras milhares de palavras, que é a diferença entre uma língua antiga e uma língua hoje. Por exemplo, quando nós fomos colonizados, a língua era o Guarani, a língua era a própria indígena, e depois foi indo para o português de Portugal e agora o português brasileiro. Então a língua vai se modificando, o sentido vai se modificando, o contexto também pode se modificando, mas a mensagem, a interpretação da língua, da própria palavra, ela não deve então mudar o seu sentido. A Bíblia também, a linguagem da Bíblia, ela é imperfeita, porque ela foi transmitida para homens, mas a mensagem então que a Bíblia traz, ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela foi então ministrada pelo Espírito Santo, mas como ela foi escrita por mãos humanas, a própria língua dela, né, ela não precisa então estar com coerência. A menos que você entender o contexto, isso não vai afetar então a interpretação. Por exemplo, Gênesis 1:1, que então mostra Gênesis, né, o livro de Gênesis, que trouxe que Deus criou o homem em imagem e semelhança. A tradução original é Deus, o homem criou, semelhança e imagem. Mas a gente já pode transferir então esse contexto e denotar a compreensão de Deus criou então o homem à sua imagem e semelhança.
A ordem, então, né, da linguagem, então, ela é totalmente contrária à ordem, então, portuguesa, né? É a mesma coisa o inglês traduzido para o português. Muitas palavras, então, elas ficam sem contexto, mas daí existe, então, a verdadeira crítica, né, então, para interpretar essas línguas. Então, o fato, então, da linguagem ela ser imperfeita, ela não afeta, então, a perfeição moral, né, da mensagem. Então, Calvino, ele foi o maior hermeneuta bíblico, teólogo de todos os tempos, né? Ele trouxe, então, a palavra orare e labutare, né? Que ela foi, então, orare e labutare, então, foi uma forma de mostrar o caráter espiritual das Escrituras Sagradas, falando da Bíblia cristã hoje. Então, é indispensável o Espírito Santo, então, para a compreensão da Bíblia. E essa ideia também foi seguida, então, por Lutero, né? Que ele foi uma pessoa também que trouxe essa ideia reformada, e o próprio John Wesley, né? Um grande avivalista que deu um baita do impulso contemporâneo, então, nessa linguagem, né? Então, com isso, houve várias outras escolas que eu vou falar depois, o que, então, surgiu no século XVIII, então, é a crítica contextual da Bíblia, né? Os críticos, né? Como a gente conhece hoje. E eles querem mostrar, né, que a Bíblia, quando ela erra, quando ela falha, as informações, né, quando elas estão equivocadas, a Bíblia, então, é um sinônimo de erro, de fraude e de engano, né? Então, para mostrar que eles estão errados, os profetas, eles não estavam interessados em aspectos históricos, científicos, geográficos, mas sim numa mensagem espiritual. A gente pode achar interessante também, porque quando a ciência erra, né, a evolução erra, as teorias erram, então é um sinal de imperfeição e inexatidão, né? Não quer dizer que eles erraram, mas se a Bíblia erra, então quer dizer que ela é falsa, que ela é contrária, que ela é errada. Enfim, a Bíblia também, ela pode ser caracterizada em dois sentidos, né? Um duplo sentido, que ele é o cristológico, né? Que era revelar a pessoa de Cristo. Desde o Antigo Testamento ele vinha sendo profetizado para se revelar antes. E o ponto soteriológico, então, que informa o ser humano os meios providos de Deus para a salvação, que hoje nós sabemos que é Cristo Jesus. Adentrando um pouco, então, a Calvino e a hermenêutica, né, que se chama o adentro cultural. Como eu disse, orare e labutare são as palavras que ele definiu, então, para definir o contexto espiritual das Escrituras, que significa nada mais, nada menos, então, que o contexto histórico, né? A hermenêutica, ela sintetiza, então, para compreender o sentido original do texto. Compreendendo assim o sentido original, é uma base teórica, então, para a exegese. A exegese, daí, ela vai dar continuidade e ela vai designar a prática e os princípios e técnicas desse texto retirado da hermenêutica. Após a exegese, a aplicação, né, que nós conhecemos como homilética, como transferir essa mensagem com uma compreensão maior, ela revela, então, o texto em artigos específicos para nossos dias, aplicação para nossos dias, então, para o texto sair bem sucedido, né? E para, então, até que a mensagem seja de incentivo para nossas vidas individualmente, particularmente, ou pode ser para um grupo, para uma igreja. Agora também eu vou estar trazendo para vocês as correntes, né, de interpretação. São várias correntes, tanto teológicas, filosóficas, científicas também. E a primeira dessas se chama corrente espiritualista, né? Ela é meio perigosa, porque ela mostra a Bíblia como um caráter muito obscuro, subjetivo, místico, onde ninguém, a não ser que seja muito forte que o Espírito Santo, pode interpretar. Então isso pode trazer muitos erros também de falsas interpretações subjetivas. Dentro dessa corrente espiritualista, então, tem a hermenêutica alegórica, né? O que ela traz? Ela tenta fornecer a interpretação, né, que rouba o verdadeiro sentido, então, dos textos, né, e desvia a intenção do autor para, então, ajudar o leitor a compreender, então, a verdadeira mensagem. O que a hermenêutica alegórica ela traz? Ela traz 4 sentidos. Então, o primeiro é um sentido literal, seguido de 3 sentidos espirituais: é moral, alegórico e anagógico, né? Que são sentidos também que muitas vezes, se formos colocar na balança, eles caem por terra, porque
o próprio sentido do autor, então ele não faz o verdadeiro sentido então da escritura sagrada. Dentro da corrente espiritualista tem a hermenêutica intuitiva, né? Ela enfatiza muito o entendimento, né? O conhecimento subjetivo, então, em detrimento do seu sentido gramatical histórico. Então aí começou a Calvino entrar então em cena, né? Que trouxe essa hermenêutica intuitiva, então é uma grande hermenêutica usada até hoje. E também, passando um pouco mais, a corrente humanística, né? Ela se caracteriza então por uma ênfase excessiva do caráter humano na escritura, então tirando todo o seu contexto sobrenatural. Ela é apenas uma coisa, como o próprio nome diz, humanística e não divina. A humanística renascentista, né? Ela traz também vários aspectos acadêmicos, como linguísticos, literários, históricos, gramáticos, entretanto assim. Só que o interesse, né, dos renascentistas então era entender a Bíblia como um manuscrito antigo, né, por seu texto antigo, arqueológico dessa escritura, desse livro sagrado, e não por ser uma palavra de Deus, que também é uma outra escola então que é muito vazia, então que ela está sendo cada vez mais abandonada, se já não foi totalmente destruída. E a escola crítica também, que a gente conhece como então os verdadeiros críticos, como eu falei um pouquinho atrás, né? Ela coloca então como razões a palavra bíblica para modelar ela num modelo histórico e crítico, né? Num modelo então que é compatível ao modelo científico e acadêmico da época. Só que o resultado foi então o liberalismo teológico, né? Onde tudo tu pode fazer que não vai ter problema nenhum, que é uma porrada então nos próprios críticos, esse liberalismo teológico, então que a gente também aboliu totalmente e não deve ser influenciada pelo liberalismo teológico. Então, ao invés de a revelação da escritura governar então pela razão, né, é a razão que então que determina a revelação, então é o caráter natural do homem, então que ela é passada. Também é uma corrente bem falha e não deve ser muito tocada, e além do mais os críticos ultimamente estão muito falhos e eles estão mesmo sendo criticados. O interessante é isso, conforme a arqueologia vai se desvendando então. E finalmente então chegar a corrente mais famosa de todos, que é a corrente reformada então de Calvino, Lutero, John Wesley e entre tantas outras pessoas, né? A corrente reformada ela é reconhecida totalmente 100% como o caráter divino das escrituras, né? O caráter divino humano, para falar aí com exatidão, porque o divino então ele passou para profetas humanos, que eles passaram a mensagem então para os povos, né? Então ela reconhece, a Orare Labutare, né, do Calvino, reconhece a necessidade, a total necessidade do Espírito Santo para então a interpretação então dessas palavras, né, que a gente pode colocar. E ela dá ênfase no sentido histórico e gramatical da época. Por exemplo, como eu falei antes, que a língua grega e hebraica é muita diferença o número de palavras que tem hoje então na língua portuguesa, né? Então a transmissão do contexto histórico e gramatical ela é importantíssima. Então eu vou citar agora alguns princípios, né, desse contexto histórico gramatical, que é um método então que foi desde a escola de Antioquia e de Santo Agostinho também, que foi um grande contribuidor dessa hermenêutica, né? Um princípio, então, é o propósito, né, do expositor é descobrir o sentido do texto e não atribuir-lhe o sentido. Então, o sentido ele é objetivo, ele é imutável, ele é fixo, mas a gente não deve atribuir sentido a ele, ele que deve se revelar o sentido a nós, ok? O outro sentido, então, o texto não pode ser feito o famoso pretexto, né? Ele não pode ser estudado isoladamente, então isso deve ser uma corrente que deve ser analisada na sua integridade, no seu próprio contexto. E o terceiro aspecto principal dessa corrente histórico-gramatical, então não é possível então um aprendizado então de linguagens originais, históricas, ciências humanas, filosóficas, sem, né, a interpretação do próprio Espírito Santo em ti. E os princípios reformados colocam que a Bíblia se auto-interpreta, né? Que as passagens difíceis elas são encontradas logo mais num outro contexto, num contexto bem diferente, por exemplo,
no próprio livro de Apocalipse, que não tinha nada a ver com Gênesis, Moisés e João, que totalmente afastados um do outro, não viveram em épocas diferentes, então tem coisas idênticas e similares que um disse que o outro ia acontecer, e realmente foi o texto que aconteceu, né? Sem eles ter a máxima capacidade de então saber o contexto um do outro. Então esse é um princípio, né? A necessidade da iluminação espiritual e a interpretação gramática histórica são então a chave para essa teologia reformada, né? Um grande responsável também então por essa teologia reformada, hermenêutica reformada, é Melanchthon. Ele foi então um grande responsável para dar ênfase nessa exegese gramatical, né, histórica, sendo até que Lutero ele foi próprio aluno dele de Melanchthon. Então Calvino com certeza, sem dúvida, foi o que mais deu ênfase, o que mais superou então essa verdadeira hermenêutica, e vários outros métodos então gramáticos históricos, como Patrick, Immer, Terry, Bondos, Hodge, Alfred Ellicott, Henry, Language, Berkeley, Michelson, Randall, foram várias pessoas então da Europa, então que então constituíram, da Europa dos Estados Unidos, né, que constituíram então essa grande hermenêutica, né? Então, para nós concluirmos, né, a corrente então humanista, né, ela foi colocada na balança, então a Bíblia ela se achou muito em falta. Ela é um fato então para se descartar. A humanística dos saduceus, então dos renascentistas, a escola crítica, então por não dar essa devida atenção ao caráter divino humano das escrituras, né, o divino passado por humano. Na Bíblia não tem caráter humano, mas ela foi passado por humanos, mas de princípio divino. Então por isso que ela é falada divino humano. Ela também foi achada em falta, né, porque ela foi também atribuída então razões, né, para a revelação, e não a revelação atribuir razões para ela. Então a crítica também, o caráter racionalista, né, da hermenêutica humanista, então induz ao liberalismo teológico, como eu falei. Então agora vamos pôr em prática isso que aprendemos, então a principal corrente da hermenêutica reformada, né, e a exegese reformada, a homilética, a aplicação reformada, né. Então vamos pôr em prática, vamos pegar dois contextos, né, que muitos liberalistas, críticos e ateus fazem pretexto da Bíblia. Vamos pegar primeiro Gênesis 4:17, onde ele fala o seguinte: Caim teve relações com sua mulher, ela engravidou e deu luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual ele deu o nome do seu filho Enoque. Então ali mostra, porque antes de Gênesis 4, no contexto, não mostra que Adão e Eva teve filhas, né? Não mostra ali, então muitos pegam esse texto isolado, então sem conhecer o histórico desse texto. Mas então vamos encontrar a resposta em Gênesis capítulo 5, versículo 4 e 5. Olha o que nós vamos achar então. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Então denota aqui, né, a parte histórica, né, que Adão e Eva então geraram filhos e filhas. Então isso foi um verdadeiro exemplo de pretexto, então induzindo então a Bíblia, forçando ela então ao erro, que nós devemos então ter a verdadeira capacidade de identificar isso aqui, né? Então a hermenêutica então gramatical. Vamos abrir então em 1 Samuel 15, o versículo 11 e 29, onde o versículo 11 fala que Deus se arrependeu então de ter posto então Saul como rei. Como é que Deus se arrependeu, sendo que no versículo 29 fala assim, aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Que contradição, né? Versículo 11 fala que Deus se arrependeu, e no versículo 29 fala que Deus não se arrependeu. Isso dentro de 1 Samuel 15, é no mesmo contexto. Então se a gente não pode apelar é uma palavra muito feia, mas se a gente não pode então recorrer à histórica, como a hermenêutica histórica gramatical, vamos então recorrer à gramática. Porque como eu disse, então, falaram alguns dados do dicionário Aurélio, foram catalogados mais de 4.335 verbetes. 400.335 verbetes.
somente verbetes. No dicionário Oasis foram calculados então mais de 600 mil palavras na língua portuguesa. E na língua hebraica e grega é por volta, sabe de quanto? De 138 mil. 138 mil palavras. Então a gente vê totalmente a diferença. Voltando aqui ao texto. A palavra aqui no arrependeu-se, ela é produzida então pelo grego metamelomai. Metamelomai. O que ela quer traduzir então? Ela quer traduzir então o arrependimento então de Deus, que é também caracterizado pela palavra nahan. Nahan, que significa o quê? Que significa a produção então de uma tristeza, de um remorso, de uma tristeza genuína. E a gente deve compreender então que o verdadeiro verbo aqui traduzido então pela palavra nahan é um arrependimento não simplesmente humano, porque o arrependimento humano ele gera remorso, ele gera controvérsia, ele gera uma retransformação, então que pelo dicionário português, né, ele é sinônimo então de uma contradição. Pelo dicionário Aurélio, né, ele é um sinônimo de contradição, mas a palavra nahan é um arrependimento, uma tristeza genuína. Então o versículo 11 ele deveria ser então traduzido pela palavra lamento, ou entristeço-me de ter colocado Saul como rei. E a palavra aqui no versículo 29 permanece que Deus não é homem para se arrepender, sem fazer contradição nenhuma. Então essa é a gramática, a parte gramatical da hermenêutica, e a parte de antes que eu coloquei é a parte histórica. Então, recapitulando, que a gente viu que no dicionário da língua portuguesa há mais de 600 mil palavras, e no dicionário da língua grega e hebraica há somente 138 mil. Então, é uma coisa então para a gente analisar e parar para pensar antes de criticar a Bíblia e antes de fazer pretextos falsos e muito hipócritas da parte dos críticos, sem realmente analisar o contexto histórico e o contexto gramatical da época e também do Novo Testamento, que ocorre a mesma coisa e a mesma regra. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu respondi várias questões que vocês tiveram em dúvida e que vocês possam estar sendo abençoados e sempre prezando pela teologia onde o Espírito Santo governa a sua vida e a minha vida, e que você possa ser abençoado com esse vídeo. Dá um curtir, compartilhe, passe adiante para que essas mensagens, essas teologias sejam repassadas adiante, porque elas são necessárias para a edificação, sim, do cristão. Porque a teologia, ela não torna o crente frio, ela somente apaga o falso fogo. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima, onde vamos aprender mais sobre teologia, onde somente estamos pincelando o que nós vamos aprender então no nosso curso gratuito, Projeto Nação Metanoia. Fique ligado às novidades da apologética ateísta. Um abraço, Deus abençoe.